Capítulo 20. A família da rainha ficou alguns dias conosco. Os hóspedes da Noruécia ficaram uma semana inteira. O jornal oficial exibiu até um quadro especial sobre relações internacionais e medidas para promover a amizade entre duas nações. Assim que todos partiram, outra visitante chegou. A Paz. Já fazia um mês que eu estava no palácio e me sentia completamente em casa. Meu corpo tinha se adaptado ao novo clima. O calor agradável do palácio era divino. Estávamos quase no fim de setembro e fazia frio à noite, mas eu me sentia muito mais aquecida do que em casa. Os cantos daquele espaço gigantesco já não eram um mistério. Os sons de sapatos sobre o mármore, o tinir dos copos de cristal, a marcha dos guardas, tudo isso já me era tão familiar quanto o motor da geladeira de casa ou das boladas de Jared que acertava na parede. As refeições com a família real e os momentos no Salão das Mulheres já eram constantes na minha rotina, mas os momentos entre uma atividade e outra pareciam sempre novos. Dediquei mais tempo à música. Os instrumentos do palácio eram bem superiores aos que eu tinha em casa. Precisava reconhecer, estava ficando mal acostumada. A qualidade do som era infinitamente melhor. E mesmo o Salão das Mulheres já tinha ficado mais animado com as 2 visitas que a rainha nos tinha feito até então. Ela ainda não havia conversado com ninguém, mas se sentava em uma cadeira confortável acompanhada de suas criadas e observava nossas leituras e conversas. No geral, a animosidade tinha passado. Acostumamo-nos umas às outras. Finalmente podemos ver a revista com nossas fotos e comentários. Imagine minha surpresa ao descobrir que era uma das favoritas. Morley ficou em primeiro lugar, seguida de perto por Chris, Tallulah e Beryl. Celeste deixou de falar com Beryl por dias ao saber disso, mas ninguém se importou muito. O que mais parecia causar tensão eram as informações lançadas no ar. Quem quer que tivesse estado mais recentemente com Maxon não podia deixar de contar encantada sobre seu pequeno encontro. Pelo jeito como todos falavam, parecia que ele escolheria 6 ou 7 esposas, mas nem tudo eram flores para elas. Morley, por exemplo, teve diversos encontros com Maxon, o que dava nos nervos das outras. Contudo, ela nunca retornou tão radiante como no dia do primeiro encontro. América, se eu contar, você precisa prometer que não vai abrir a boca para ninguém, ela disse enquanto caminhávamos pelo jardim. Eu sabia que se tratava de algo sério. Ela esperou até estarmos longe dos ouvidos atentos do Salão das Mulheres e fora do alcance dos olhos dos guardas. Claro, Morley, está tudo bem? Sim, tudo bem. É que preciso da sua opinião sobre uma coisa. O rosto de Morley estava carregado de preocupação. O que há de errado? Perguntei. Ela mordeu os lábios e me encarou. É Maxon. Não sei se vai dar certo. Ela lamentou, parecendo muito deprimida. Por que você acha isso? Perguntei preocupada. Agora que ela se abrira, retomamos a caminhada. Bem, para começar, eu não sinto nada, sabe? Não tem química. Não temos uma ligação. Maxon pode ser um pouco tímido. É só isso. Talvez você tenha que dar um tempo a ele. Era verdade. Fiquei surpresa por ela não ter reparado nisso. Não, o que quero dizer é que eu não gosto dele. Ah! Essa era uma situação bem diferente. Tentei continuar a conversa com uma pergunta bem idiota. Você tentou? Sim, e muito. Fique esperando o momento em que ele diga ou faça algo que me mostre que temos alguma coisa em comum. Mas nunca acontece. Acho Maxon bonito, mas isso não basta para construir uma relação. Quer dizer, nem sei se ele sente atração por mim. Você tem alguma ideia do que ele, sei lá, do que ele gosta? Pensei por uns instantes.
Na verdade, não. Nunca falamos sobre as expectativas dele no quesito atributos físicos. Aí é que está. Nós nunca conversamos. Ele sempre fala com você, mas nós dois nunca temos o que conversar. Passamos muito tempo em silêncio, assistindo algum filme ou jogando cartas. Ela parecia cada vez mais preocupada. Às vezes, nós também ficamos em silêncio. Só nos sentamos e não dizemos nada. Além disso, esse tipo de sentimento não nasce da noite para o dia. Talvez vocês dois devessem ter mais calma, eu disse, cuidando para que minhas palavras oferecessem algum conforto. Morley parecia prestes a chorar. É sério, América. Acho que a única razão para eu estar aqui é o povo gostar muito de mim. Acho que o príncipe leva em conta a opinião de seus súditos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas quando ela falou, pareceu-me plausível. Tempos atrás, eu teria descartado essa opinião, mas Maxon amava seu povo. Talvez a interferência na escolha da futura princesa fosse maior do que eu imaginava. Além disso, ela continuou em voz baixa, tudo entre nós parece tão vazio. Lágrimas rolaram. Respirei fundo e dei-lhe um abraço. Queria muito que ela ficasse, que estivesse sempre ao meu lado. Mas se ela não amava Maxon? Morley, se você não quer ficar com o príncipe, acho que deveria dizer isso a ele. Ah, não, eu não poderia. Você tem que fazer isso. Ele não quer se casar com uma pessoa que não o ama. Se não sente nada pelo príncipe, ele precisa saber. Morley balançou a cabeça. Não posso simplesmente pedir para sair. Preciso ficar. Não posso ir para casa. Não agora. Por que, Morley? O que aprendi aqui? Por um instante, achei que compartilhávamos o mesmo segredo. Talvez ela precisasse ficar longe de alguém, como eu precisava. A única diferença era que Maxon sabia do meu segredo. E eu queria que ela se abrisse. Queria saber que não era a única que tinha ido para ali em circunstâncias ridículas. Contudo, as lágrimas de Morley pararam tão rapidamente como tinham começado. Ela fungou algumas vezes e se endireitou. Alisou o vestido, sacudiu os ombros e se voltou para mim. Botou um sorriso forte e cálido no rosto e disse: Quer saber? Aposto que você está certa. Ela começou a se afastar. Tenho certeza de que só preciso esperar e as coisas vão avançar. Agora tenho que ir. Tiny está à minha espera. Morley correu até o palácio. O que teria se passado em sua cabeça? No dia seguinte, Morley me evitou, e no outro também. Decidi me sentar no salão das mulheres a uma distância segura e deixar bem claro que eu a notava sempre que passava por mim. Queria que soubesse que podia confiar em mim. Não ia obrigá-la a falar. Foram necessários 4 dias para ela me dar um sorriso triste de quem sabia que alguma coisa não ia bem. Apenas acenei com a cabeça. Aquilo parecia ser tudo o que eu tinha a dizer sobre o que se passava no coração dela. Naquele mesmo dia, enquanto eu estava sentada no salão das mulheres, Maxon me chamou. Seria mentira se dissesse que não fiquei toda contente de correr porta fora para seus braços. Maxon! Exclamei e me lancei sobre ele. Quando me afastei, ele se mostrou um pouco atrapalhado. Eu sabia por quê. No dia em que deixamos a recepção para os reis da Noruécia e entramos no palácio para conversar, confessei que tinha dificuldades para lidar com os meus sentimentos. Pedi que não me beijasse até eu ter mais certeza. Ele assentiu, mas notei que ficou magoado. Ainda assim, não quebrou sua promessa. Era difícil demais decifrar esses sentimentos com ele agindo como se fosse meu namorado, quando claramente não era. Ainda restavam 22 garotas depois da partida de Camille, Micaela e Laila. Camille e Laila eram simplesmente incompatíveis com a seleção e foram embora sem muito destaque.
Já Micaela sentia tanta saudade de casa que se desfez em choros e soluços durante o café da manhã, 2 dias depois. Maxon a acompanhou até o quarto, o tempo todo com as mãos nos ombros dela. Ele parecia não ficar triste por deixá-la sair, mas alegre por poder se concentrar em outras possibilidades, sendo eu uma delas. Mas tanto o príncipe como eu entendíamos que seria tolice dele entregar o coração a mim quando eu mesma não sabia por onde andava o meu. Como você está hoje? Ele perguntou enquanto se afastava. Ótima, claro. O que faz aqui? Não deveria estar no trabalho? O presidente do Comitê da Infraestrutura está doente, por isso, a reunião foi adiada. Estou livre como um pássaro a tarde inteira. Ele explicou com um brilho no olhar. O que quer fazer? Perguntou com o braço estendido para mim. Qualquer coisa. Há tanto no palácio que eu ainda não vi. Os cavalos, por exemplo. E o cinema, você nunca me levou lá. Então vamos agora. Um pouco de descanso para a cabeça me faria bem. De que tipo de filme você gosta? Ele perguntou, enquanto caminhávamos em direção à escadaria que eu imaginava dar no porão. Na verdade, não sei. Não vejo muitos filmes. Mas gosto de livros românticos. E de comédia também. Um romance, então? Maxon levantou a sobrancelha como se tivesse segundas intenções. Não tinha como não rir. Viramos em um corredor e continuamos a conversar. Quando cruzamos com um destacamento da guarda do palácio, todos os soldados abriram caminho e saudaram o príncipe e sua acompanhante. Devia haver mais de uma dúzia de homens naquele corredor. Eu já estava acostumada com a presença deles. Mesmo um grupo tão grande não era capaz de tirar minha atenção dos momentos agradáveis que ia passar com Maxon em breve. O que me fez parar foi o suspiro que alguém deixou escapar enquanto passávamos. Tanto Maxon como eu demos meia volta. E ali estava Espen. Também suspirei. Alguns dias antes, eu tinha ouvido um dos administradores do palácio comentar de passagem o recrutamento. Espen me veio à mente, então, e imaginei como ele estaria. Mas como eu estava atrasada para uma das várias aulas de Sylvia, não tive muito tempo para especular. Então ele tinha sido escolhido, afinal. E entre todos os lugares para onde poderia ir... Maxon interrompeu meus pensamentos. América, você conhece este jovem? Mais de um mês havia se passado desde a última vez em que vira Espen. Mas ele era a pessoa que eu me esforçava para não esquecer. Aquele que ainda habitava meus sonhos. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Parecia um pouco maior, como se estivesse bem alimentado. Muito bem alimentado. E malhando muito. Seu cabelo bagunçado fora cortado bem baixo, praticamente raspado. Eu estava acostumada a vê-lo com roupas de segunda mão que as costuras mal mantinham inteiras. E agora lá estava ele, com um dos uniformes brilhantes e bem ajustados da guarda do palácio. Ele parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Tantas coisas pareciam fora do lugar ao seu redor, mas aqueles olhos eram os olhos de Espen. Meus olhos baixaram para a plaqueta de identificação em seu uniforme. Soldado Ledger. Tudo isso não deve ter levado um segundo. Mantive a compostura o suficiente para ninguém perceber a tempestade que se armava dentro de mim, num milagre puro e simples. Quis tocá-lo, beijá-lo, gritar com ele, exigir que saísse do meu refúgio, quis cavar um buraco e sumir. Mas eu estava ali. Nada fazia sentido. Limpei a garganta. Sim, o soldado Ledger é de Carolina. Na verdade, da mesma cidade que eu, respondi com um sorriso para o príncipe. Sem dúvida, Espen ouvira nossas risadas no corredor e notara que eu continuava de braços dados com o príncipe, que ele pensasse o que quisesse. Maxon se animou por mim. Bom, o que dizer? Bem-vindo, soldado Ledger. Deve estar feliz por ver a campeã de Carolina novamente.
Maxon estendeu a mão para Espen, que o cumprimentou. O rosto de Espen parecia feito de pedra. Sim, majestade, muito feliz. O que isso queria dizer? Estou certo de que torce para ela. Maxon o animou, piscando para mim. Claro, majestade, concordou Espen, inclinando levemente a cabeça. E o que isso queria dizer? Perfeito. Já que América é do seu estado natal, não poderia pensar em alguém melhor no palácio para tomar conta dela. Cuidarei para que faça parte do rodízio de guardas dela. Essa garota nega-se a ser acompanhada por uma criada durante a noite. Tentei convencê-la, mas... Maxon balançou a cabeça para mim. Espen finalmente pareceu relaxar um pouco. Isso não me surpreende, majestade. O príncipe sorriu. Bem, estou certo de que vocês têm um dia trabalhoso pela frente. Estamos de saída. Tenham um bom dia, soldados. Maxon acenou com a cabeça e me levou consigo. Lutei com todas as minhas forças para não olhar para trás. No escuro do cinema, pensei no que fazer. O príncipe tinha deixado claro seu ódio a todos que me tratassem com desdém na noite em que lhe contei sobre Espen. Se eu lhe dissesse que o homem que ele acabara de designar como meu segurança era aquela mesmíssima pessoa, será que Espen seria punido? Não queria testar o príncipe. Ele tinha criado todo um sistema de assistência para o país com base nas minhas histórias sobre a fome. Bem, eu não podia contar. Não queria contar. Porque, apesar de toda a minha raiva, amava Espen e não suportaria vê-lo sofrer. Será que eu devia ir embora? Meu coração foi tomado pela ambiguidade. Eu tinha a chance de fugir de Espen, de escapar de seu rosto, aquele rosto que me torturaria diariamente quando eu visse e lembrasse que já não era meu. Mas se eu saísse, teria que deixar Maxon também. E ele era meu melhor amigo. Talvez até mais que isso. Eu não podia simplesmente ir embora. Além disso, como explicar sem dizer que Espen estava ali? E tinha minha família. Talvez os cheques tivessem um valor menor, mas pelo menos chegavam. May escreveu contando que papai tinha prometido que naquele ano eles teriam o melhor Natal de todos os tempos. Mas eu sabia que talvez nenhum outro Natal fosse tão bom depois. Se eu desistisse, quem sabe quanto dinheiro minha fama daria à minha família. Tínhamos que poupar o máximo possível. Você não gostou do filme, gostou? Maxon perguntou quase 2 horas mais tarde. Hein? O filme. Você não riu nem teve nenhuma reação. Ah, tentei me lembrar de qualquer informação. Uma única cena que pudesse citar para dizer que tinha gostado. Nenhum registro. Acho que estou um pouco fora de órbita hoje. Desculpe ter estragado a tarde. O que é isso? Disse Maxon fazendo pouco caso da minha falta de entusiasmo. Para mim, só sua companhia já vale a pena. Talvez você devesse tirar uma soneca antes do jantar. Seu rosto parece um pouco pálido. Concordei. Na verdade, considerava a hipótese de ir para o quarto e nunca mais sair.